Saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aquele que era, que é e sempre será Senhor de nossas vidas. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez reunidos, como povo santo, como geração eleita, como sacerdócio real, para juntos nós podermos compartilhar a palavra do Senhor, para juntos nós podermos ouvir o que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida nessa noite. Meus queridos, Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Eu costumo dizer que Ele é lindo porque Ele me amou. Deus me amou, sendo eu ainda pecador, sendo eu ainda falho. Quando eu estava cheio de pecados, Ele me amou. Ele olhou para mim e falou: você ainda tem jeito. Ele olhou para mim e falou: eu não vou desistir de você. E eu digo para você nessa noite: esse Deus que me amou e que também te ama, Ele te diz nessa noite: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Eu não sei o que você traz no seu coração nessa noite. Eu não sei quais as suas lutas, quais são as suas tribulações, mas Deus te diz nessa noite: eu estou aqui. Eu venho aqui nessa noite para te anunciar o Deus que pode todas as coisas. O Senhor me traz aqui nessa noite para anunciar que Ele ama a você e Ele ama a mim. E eu venho aqui nessa noite para falar para você que esse Deus que nos ama, Ele deu Jesus Cristo por amor a mim e a você. Meus queridos, é maravilhoso saber que nós temos Jesus. Jesus é o nosso justo advogado. Jesus é aquele que está no céu, que foi interceder por mim e por você. E é esse Jesus que eu quero falar para você nessa noite. É esse Jesus que eu quero compartilhar com você nessa noite. Porque é maravilhoso falar. É maravilhoso nós termos a liberdade de cultuar a Ele. Como é gostoso quando nós temos o privilégio e a oportunidade de sairmos de nossas casas e falarmos: eu vou à igreja. Como é gostoso poder falar: eu vou à casa do Senhor. Como é gostoso poder falar: eu vou encontrar os meus irmãos e as minhas irmãs, e juntos nós vamos louvar a Deus. É maravilhoso nós louvarmos a Deus, porque esse Deus é que nos sustenta. É o meu e o seu Deus que nos sustenta, e é por Ele que nós estamos aqui. E é por amor e reverência a esse Deus que eu convido você para abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor que se encontra no livro de João, João 6. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no versículo 47 ao 69. É um trecho meio extenso, mas se faz necessário. João 6, 47 a 69. Glória a Deus. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, porque Tu és o Senhor de nossas vidas. João 6, 47 a 69. Diz assim a palavra do nosso Deus: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Versículo 48: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão eu darei pela vida do mundo, e o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comereis a carne do Filho do homem e não bebereis o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 44: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida
Assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Versículo 60. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairiam. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim senão que for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estar no Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que se o Senhor permitir, nós faremos isso ou faremos aquilo. E hoje, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus que nós possamos, ó Deus, como igreja reunida aqui nessa noite, que nós possamos entender a tua palavra para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu possa diminuir, Senhor, mas que eu clamo em nome de Jesus que tu cresças através da minha vida, ó Pai. Que eu possa falar o que o Senhor quer falar na vida da tua igreja, Senhor. E que a tua igreja aqui reunida possa abrir os seus corações e entender a tua palavra, ó Deus. Se porventura, Senhor, entrou alguém aqui nessa noite precisando de um milagre em sua vida, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o verdadeiro milagre, mas nós também sabemos que o Senhor também faz milagres, ó Deus. Em nome de Jesus eu clamo: faz milagre nessas vidas, ó Deus, e que essa pessoa possa entender que tu és o Deus vivo e que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Mas em primeiro lugar, que essas vidas possam aceitá-lo como Senhor e Salvador de cada um deles. Pai, assim eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jesus pergunta aos seus discípulos: vós também quereis retirar-vos? Vós também quereis? A palavra, nós olhamos para o versículo 60 e diz: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Essa palavra é muito dura, quem pode suportar essa palavra? Eu te digo nessa noite, eu e você, nós podemos suportar essa noite. Que eu vou te perguntar: por que você está aqui? Por que você está aqui nessa noite? Você está aqui nessa noite porque você está entre aqueles que resolveram ficar. Você está entre aqueles que, assim como Pedro, disseram: Senhor, para onde vamos nós? Só tu, Senhor, tens a palavra da vida. Só tu, Senhor. Senhor, para onde nós iremos? Nós não podemos ir para cá ou para lá, porque só tu, Senhor. Ô meu mestre, só o Senhor tem a palavra da salvação. Para onde nós iremos? Para onde eu irei? Mas nós olhamos para a palavra de Deus e muitos dos seus discípulos se retiraram. E se nós olharmos para as nossas igrejas de hoje, muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas não estão preparadas para serem exortadas. Ei, meus irmãos, nós temos um acompanhamento pastoral. O nosso Deus Todo-Poderoso está nos céus e Ele capacitou os homens de Deus para serem usados e cuidar das ovelhas nessa terra. E muitas vezes os homens de Deus chegam nesse altar, muitas vezes os nossos pastores que são preparados, que estão cheios da unção de Deus, eles chegam nesse altar e nos exortam, e muitos de nós falamos: essa palavra é muito dura, o pastor foi muito duro. Mas eu te digo nessa noite, nós estamos aqui porque nós estamos entre aqueles que resolveram ficar. Amém. E quando nós olhamos para Jesus, nós falamos: Senhor, nós estamos aqui porque para onde iremos nós? Ei, meus irmãos, eu te digo, não tem lugar melhor de estarmos do que na presença de Deus. Amém. Não tem lugar melhor
que Jesus nos dá consolação. Meu amado, independente da dificuldade que você está vivendo, ei querido, independente da dificuldade que você possa estar atravessando, você tem um Deus que zela por você, você tem um Deus que olha por você, e Ele te diz: eu te amo. Ele suporta um pouco mais porque eu te amo. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, se nós voltarmos um pouco o texto, nós vamos ver que esses mesmos discípulos que se afastaram de Jesus, esses mesmos discípulos que resolveram abandonar a caminhada, é aqueles discípulos que viveram milagres junto ao mestre. Se nós olharmos essa passagem e voltarmos um pouquinho na passagem, nós vamos ver que Jesus, nesse momento, ele vinha de uma sequência de milagres. Jesus, há muito pouco tempo, tinha multiplicado pães e peixes para alimentar aquela multidão. Se nós formos observar no início do capítulo 6, Jesus fez o milagre da multiplicação, e essa multidão se alimentou do pão e dos peixes que Jesus multiplicou. E Jesus olha então, diz a palavra do Senhor no início, me permite voltar um pouco, que uma grande multidão seguia, porque viram os sinais que ele operava nos doentes. Capítulo 6, versículo 2. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E diz a palavra que então, levantando os olhos, vendo uma grande multidão se aproximando, disse a Felipe: onde compraremos pão para comer? Onde compraremos? Queridos, Felipe respondeu: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam o povo. Ei, Jesus, despede a multidão, Jesus. Despede, Jesus. Nem 200 denários seria suficiente para comprar e alimentar toda essa multidão. Despede a multidão, Jesus. Mas eu te digo, meu querido, eu te digo, igreja, nessa noite, se Jesus entrar no seu caminho, você não terá fome. Se Jesus entrar na sua vida, você não vai sair com fome, não. Você não vai sair com sede, não, porque Ele vai te alimentar. Ele vai sustentar. Mas você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa buscar. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus pergunta: e aí, Felipe, o que a gente vai fazer? Sabe por que Jesus pergunta para Felipe: onde compraremos? Jesus sabia o que ele ia fazer, mas sabe por que ele pergunta para Felipe? Porque ele sabe que nós sempre temos alguma coisa para fazer. Jesus confia em mim, Jesus confia em você. Ele sabe que eu e você não estamos derrotados, não. A gente sempre tem algo para fazer para Ele. Olha, Senhor, tem ali um jovenzinho ali que tem, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é? O que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Mas Jesus fala: vem cá, vamos resolver isso aí. Jesus entrou nessa situação. E quando Jesus entra na situação, o milagre acontece. Ei, o que é isso para tanta gente? Querido, você não está entendendo, não. O que você está passando não é nada. Não é nada diante do poder de Deus. Não é nada diante do poder de Deus. Pega lá os 5 pães e os 2 peixes, traz aqui para mim. O que Jesus quer dizer para você nessa noite? Traz o seu problema para mim. Entrega na minha mão, deixa que eu vou resolver. Mas eu preciso que você traga para mim. Ei, eu não vou lá buscar não, traz aqui para mim que eu vou resolver essa situação. E diz a palavra de Deus que Jesus então opera um milagre. Aquelas pessoas se alimentam. E assim diz a palavra do Senhor no versículo 12: quando todos ficaram satisfeitos. Ei, ninguém ficou com fome não. A palavra de Deus diz que todos ficaram satisfeitos. Sabe quantos são? Mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ei, não é pouca coisa não, sabe por quê? Porque quando Ele entra na sua história, Ele faz grande coisa. Quando Jesus entra na nossa história, Ele faz grandes coisas. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa levar para Ele.
Qual a sua preocupação hoje? Você tem entregado no altar de Deus? Traz aqui para mim. Traz para mim aqui, ó, eu vou resolver a situação. Ei, Felipe, perto de mim ninguém sai com fome. Ei, perto de mim não. Despede a multidão com fome? Não, essa multidão tem fome. Eu preciso alimentar. E Jesus alimentou aquela multidão, meus queridos. Ei, meus irmãos, aqueles discípulos que se afastaram de Jesus, eles viveram esse milagre. Mas sabe por que eles se afastaram do Mestre? Porque eles estavam buscando o milagre e não o Senhor do milagre. E tem muita gente se afastando da igreja, tem muita gente se afastando de Deus porque está buscando um milagre e está se esquecendo que primeiro tem que buscar o Senhor que faz o milagre acontecer. Amém. Outro dia eu conversava com o pastor e ele falou assim: irmão, você fala em milagre? Eu falo, porque eu aprendi a viver milagres. Não tem como falar. Não tem como você falar de Jesus se você não fala de milagres. Nós somos um milagre. Ei, meus irmãos, nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos jogados no mar de lama, de pecado, de prostituição. E Jesus fez o milagre da transformação. Ele pega um homem lá jogado e coloca no altar, pregando e falando que Jesus é bom. Hoje eu tenho o privilégio de receber meu primo e minha prima, e quando eles sentaram ali eu já falei de milagres. Não tem como eu falar de Jesus se eu não falar de milagres, porque Jesus é um milagre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim jamais terá fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. Ei, irmãos, eu estou falando de um Deus Todo-Poderoso. Eu falo de Jesus, o Filho de Deus, e eu falo com a autoridade que me é dada, porque Ele é milagre, Ele faz milagres. Quer viver milagre? Aceita Jesus. Quer viver milagre? Entrega as suas preocupações a Deus. Entregue todas as suas preocupações a Deus, e Ele cuidará de vós. Assim diz o Senhor. Não é entregue algumas preocupações a Deus, não. Entregue todas as suas preocupações a Deus. E qual é a sua preocupação nesta noite? O que tem afligido o seu coração? Jesus te diz nesta noite: entrega a mim. Ei, traz lá para mim. Traz lá para mim 5 pães e 2 peixes. Ei, traz para mim. Jesus te diz nessa noite: entrega para mim. Ei, entrega para mim as suas preocupações. Eu vou transformar a sua lágrima em sorriso. Mas você precisa entregar a Deus. Você precisa crer que Ele ainda faz milagres. Eu creio que Ele ainda faz milagres. Eu estou pregando com uma igreja que crê em milagres. Amém. Aleluia. 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 Quantos milagres nós estamos vendo acontecer? Semana eu estava olhando minha filha, ela com uma menina correndo, menininha aqui, e ela ali, eu falei: está feliz. Milagre. Milagre. A palavra de Deus diz que todos ficaram satisfeitos. E a palavra de Deus diz aqui que o milagre que Jesus fez ainda sobrou. E Jesus falou para o discípulo: vai lá e recolhe, para não perder nada. E sobraram 12 cestos ainda, viu, irmão? Alimentou mais de 5.000 homens, ainda sobrou 12 cestos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Deus faz milagre, Ele faz em abundância. Quando Deus te dá, Ele te dá em abundância. Se preocupa não, não vai ser pouco não. Agora há pouco nós estávamos orando aqui, muitas vezes nós oramos, e de repente a gente não atenta para a oração. Muitas vezes nós acompanhamos e nós nos atentamos, mas o pastor orou e falou: Senhor, manda coisa grande. Nós queremos coisa grande. Mas sabe por quê? Porque Deus faz grande para nós. Aleluia. Deus só tem coisa boa para nós. Deus só nos dá em abundância. Quando a minha filha me engravidava, ela chegou e falou: pastor, eu me engravidei, eu me perdi chorando, em depressão, ansiedade. O pastor falou: vem cá, filha, engravidar que você quer, então vai cá.
Filho, coloca a mão aí, colocou. Pastor, orou. Ai, engravidei. Glória a Deus, aleluia, milagre. Mas Deus dá em abundância. A neném novinha de novo. É milagre. Irmãos, Deus dá muitas vezes mais do que a gente pensa ou espera. Aleluia. Sabia disso? Deus dá em abundância. Deus não dá só o que você precisa. Se você tiver, olha, eu vou te decepcionar aqui nessa noite. Eu vou te decepcionar. Mas se você estiver esperando de Deus só o que você precisa, desculpa, mas não vai ter jeito. Porque Ele vai te dar mais. Ele vai te dar mais do que você está precisando. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Deus, quando Deus me deu, o pastor profetizou, Deus vai te dar aqui. Irmãos, até nisso Deus é Deus em tudo. Deus me deu um terreno muito maior do que um terreno de vida normal. Porque é Deus. O pastor profetizou, Deus vai te dar. Aí Deus deu. Só que a medida do terreno é X, o meu é X mais Y. Bem grandão. Oh, glória. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom, Deus faz milagre. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem crido no milagre? Você tem crido no Deus que faz milagres? Você tem testemunhado? Você tem testemunhado que Deus faz? Ah, mas eu não estou recebendo milagre, então eu vou reclamar. Quando eu receber, eu falo: não, você tem que falar de Deus, que Deus faz milagre mesmo sem você receber, porque o seu milagre vai chegar. Amém. Seu milagre vai chegar. Você pode buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e achareis. Ei, meus filhos, busca Jesus. Está doendo? Está difícil? Entrega nas mãos dele. Jesus está sempre olhando por você. Diz a palavra do Senhor no texto, no capítulo 6 ainda de João, que Jesus fez um milagre, falou para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. Mas diz a palavra, se a gente for ler, depois os irmãos podem estar fazendo a leitura em casa, vocês vão observar, e diz a palavra do Senhor que Jesus não foi com eles. Mas era uma ordem de Jesus: entra no barco e vai para o outro lado. E quando Jesus manda, o que nós fazemos? Obedecemos. Se Jesus mandar, obedeça. Olha o que foi feito com Jonas. Olha o que Deus fez com Jonas. Se Deus mandar, faz. Se Deus mandar, faz. Falei para minha prima um pouco ali, ó. Falei: está vendo aquele homem ali? Tem autoridade de Deus. Só que tem gente que você pergunta as coisas para ele e fala: não tem resposta. Não tem resposta. Mas na hora certa eu vou te dar a resposta. E às vezes demora tanto, mas ele não esquece. Sabe por quê? Porque na hora certa Deus fala para ele: vai lá e fala. Então, meus queridos, é isso. Eu ouvir a voz de Deus, buscar orientação com o homem de Deus, com os homens de Deus. Quantas vezes eu pedi orientação: pastor, e aí? O pastor falou: filho, por enquanto nada. E eu saí murchinho. Passou um mês, passou 2, passou 3. Chegar aqui, o pastor: vamos ali na salinha. O coração já acelera, né? O pastor chamava para a salinha. O que eu fiz de errado? Senta aí, vamos conversar. E, ó, eu tenho resposta para aquela sua pergunta. Oh, Deus, filho. Irmão. Não é fácil muitas vezes você esperar. A espera às vezes machuca. A espera às vezes dói.
você tem que aprender a esperar. Você tem que esperar, porque Deus só fala na hora certa. Ele não vai falar na véspera, só que também não vai falar depois, ele fala na hora certa. Quantas vezes eu queria uma resposta imediata, mas eu não podia fazer nada sem uma orientação do meu pastor, e ele falava: não, agora não. Eu não tenho resposta. E eu pensava: meu Deus, se o pastor não tem resposta, eu vou fazer o que agora? E o nosso Deus é tão lindo, o nosso Deus é tão maravilhoso, que na hora certa a resposta vinha, e aquela resposta era no momento certo. Então, meus queridos, não se desespere. Não se desespere pelo que está acontecendo com você hoje, porque na hora certa o seu milagre vai chegar. Amém. E aqueles discípulos entraram no barco porque Jesus mandou. Eles podiam falar: Senhor, vamos conosco, mas eles obedeceram. E é isso que o bom servo faz. É isso que a boa ovelha faz. A boa ovelha obedece. Não importa se está doendo ou não, mas a boa ovelha obedece. E eles entraram no barco. E a palavra de Deus diz que Jesus não foi com eles, mas eles foram. E diz também a palavra do Senhor que em dado momento a tempestade chegou. Ei, irmãos, mas não era a ordem de Jesus que eles entrassem no barco e fossem até o outro lado? E por que a tempestade chegou? Chegou, que a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas também diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu e você estamos com Cristo, mas nós estamos correndo o risco de também passarmos pela tempestade. Só que eu te digo uma coisa: passe pela tempestade, mas creia que Jesus está olhando para você. Aqueles discípulos achavam que Jesus não estava com eles, mas Jesus estava olhando para eles. E mesmo diante daquela tempestade, mesmo diante daquele vendaval que eles passavam, o Mestre estava caminhando rumo a eles. E eu te digo nessa noite: Jesus está caminhando. Jesus está indo rumo a você, para tomar você pela mão, para acalmar o vento e para dizer: não temas, eu estou aqui. E diz a palavra do Senhor que Jesus chegou, e Jesus entrou no barco, e a tempestade cessou. Então Jesus diz: não temas. Ei, não temas. E eu te digo nessa noite: não temas, Jesus é contigo. Amém. Jesus é contigo. Não duvide disso. O mar está agitado, não se preocupe. Oh, mas Jesus não está comigo. Não, Ele está olhando por você sim, Ele não te abandona. Ele jamais vai te abandonar. A palavra do Senhor diz: eis que estou convosco. Ele está comigo e está com você. E Ele não vai nos abandonar. Mas para isso nós precisamos buscar Ele e crer que Ele vai cuidar das nossas vidas. Meus amados, Jesus nos diz: em verdade, vos digo que me buscais, não porque vistes meus sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Quantos de nós? Quantos de nós temos visto o que Jesus tem feito, mas estamos ainda preocupados? Estamos ainda preocupados se Ele vai ou não agir em nossa defesa, se Ele vai ou não fazer um milagre na minha vida. E se Ele não fizer, eu vou fazer igual aqueles que se retiraram de Jesus. Mas Ele te diz: e você? E você? Também vós quereis retirar-vos? Oh, meus queridos, aguenta firme. Aguenta firme, porque Jesus chegou. Jesus chegou.
Jesus está aí, diz a palavra do Senhor que Jesus é o nosso Salvador, e nós cremos nessa palavra, e nós temos um Salvador que é Jesus, e Ele intercede por mim e por você. Sem Jesus não há salvação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Quer ser salvo? Quer ser liberto? Quer ser curado? Quer ser perdoado? Aceite Jesus. Amém. Aceite Jesus. Aceite, porque Ele está no quarto com você. Só Ele pode. Só Ele pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Meus amados, muitas vezes nós andamos ansiosos. Muitas vezes eu e você nos pegamos ansiosos. Mas Ele te diz nessa noite: ei, se preocupa não, porque eu estou aqui. Eu estou chegando. Eu cheguei, estou aqui, e eu vou resolver tudo para você. Está ansioso por quê? Não andeis ansiosos. O que comereis, o que bebereis, o que vestireis, porque Deus age em sua defesa. Não tenha dúvida disso. Diz a palavra do Senhor que na terra, Romanos 3, de 10 a 12 diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção em Cristo Jesus. Ei, queridos, Jesus Cristo, Ele morreu por amor a mim e por amor a você. Ele morreu. Eu e você, nós não éramos merecedores de nada. Nós não merecíamos nada. Mas Ele veio. Ele chegou. Aceite como Senhor de sua vida. Aceite Jesus. Creia nele. Irmãos, creia nele. Por que eu insisto? Porque o seu milagre depende da sua fé. Você vai receber, você vai viver o milagre se você tiver fé. Porque a palavra do Senhor nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo que a luta que hoje você está atravessando, só vai servir para que a glória de Deus seja manifesta muito em breve. Jesus te ama. Jesus te ama. E é por amor a mim e por amor a você que Ele morreu. Mas também é por amor a mim e por amor a você que Ele ressuscitou. E é por amor a mim e por amor a você que Ele subiu ao céu, mas que Ele disse que não nos deixaria órfãos, nos deixaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que está aqui nessa noite, que está tocando no meu e no seu coração. Meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa entregar todas as suas preocupações a Deus, que você creia que Deus ainda faz milagres. Ei, Ele ainda faz milagres. Quantos milagres nós vivemos?
2024 faz 10 anos que eu vim para Betel. E eu sou muito suspeito para falar. Muito suspeito para falar. Porque eu vivi muitos milagres. Muitos milagres. E eu vi muitos milagres acontecerem aqui. Você também pode receber. Você também pode viver o seu milagre. Eu creio que você já vive o milagre. Eu creio que você já viveu o milagre. Mas Deus ainda tem muito mais para fazer por mim e por você. Porque como nós vimos há pouco, Jesus, Ele nos dá. E nos dá em abundância. Amém?